Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Nós estamos aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo, mais um ensino, meditar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante na nossa vida. Eu quero falar sobre liderança. Eu quero falar sobre amor. Eu quero falar como nós devemos ser bons líderes, tanto no nosso ministério, quanto na nossa casa, quanto na nossa família, no nosso trabalho. Amém? Então eu quero trazer um pouquinho da palavra do Senhor hoje sobre isso, uma visão sobre isso, para que nós possamos compreender melhor como sermos bons líderes, como sermos fiéis ao Senhor, que nos ensina como ser bom líder. Amém? Mas antes vamos orar, antes vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te honramos, Senhor Deus, acima de todas as coisas, nós te adoramos, Senhor Deus, acima de tudo. Nós louvamos ao teu santo nome, nós bendizemos ao Senhor que é santo, ao Senhor que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, que é o nosso provedor, que é o nosso pastor e não nos falta, o Senhor tem nos dado tudo. E nós te adoramos, Senhor Deus. Nós te magnificamos, Paizinho amado, Deus querido, Deus soberano, Deus criador, Deus que fez tudo nessa terra, que formou tudo. Foi o Senhor quem criou, foi o Senhor quem formou. Muito obrigado, papai. Nós também entregamos ao Senhor toda a nossa gratidão. Somos gratos ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor, papai querido, por tudo, Senhor Deus. Tudo que o Senhor tem me dado, tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu também, Senhor Deus, te peço, paizinho amado, que essas pessoas que estão, Senhor Deus, assistindo a este vídeo, que estão assistindo, que estão meditando comigo na Tua Palavra, que elas também, Senhor Deus, sejam abençoadas, que elas também sejam cheias do Senhor, que elas sejam cheias, Senhor Deus, da manifestação do Teu poder sobre a vida delas. Em nome de Jesus Cristo, Papai amado, Deus querido, que elas também recebam do Senhor, todos os dias que elas recebam do Senhor, as riquezas do Senhor que vêm do mais alto de todos os céus, que elas sejam derramadas sobre todas as vidas, sobre todas as pessoas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que elas, Senhor Deus, sejam abençoadas, Senhor Deus, bem-sucedidas, bem-aventuradas em tudo que elas fizerem, aonde elas forem, que o Senhor vá com elas. Em nome de Jesus, que o Senhor seja como uma sombra à direita da vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, porque a nossa sombra não se aparta de nós. E assim é o Senhor. O Senhor está conosco todos os dias. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abençoa, Senhor Deus, cada vida, cada família, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o casamento das pessoas. Senhor Deus, os casamentos. Abençoa, Senhor Deus, a família. Abençoa os filhos, os pais. Abençoa, Senhor Deus, os avós, os netos. Senhor Deus, abençoa toda a casa, toda a família, Senhor Deus, aonde este vídeo entrar, aonde a palavra do Senhor entrar agora, Senhor Deus, que essas pessoas recebam a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 37. A palavra do Senhor está no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, é o início de todas as coisas. Então eu quero trazer para vocês no capítulo 37, nós vamos ler o versículo 13. O versículo 13 em diante, a gente vai ler aqui o que Jacó ensinou para o seu filho José. O que Jacó, como líder, como a hora que ele estava enviando o seu filho para ver os seus irmãos que estavam cuidando das ovelhas, como ele instruiu José e como ele instruiu através de uma liderança, através de um ensinamento tremendo para as nossas vidas. Então vamos ao texto, e aí eu começo a explicar para vocês isso, dar essa revelação para você. Olha só. A Bíblia diz assim, no versículo 13, Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 13, diz assim, Disse, pois, Israel a José, não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. E ele disse, ora, vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Então, são esses dois versículos. Nós vamos ler esses dois versículos. Amém, irmãos? Então, que você seja abençoado com essa palavra. Primeiro, a palavra do Senhor, ela diz, disse, pois, Israel a José, no versículo 37. Então, aqui, Deus já está retratando na sua palavra que Jacó ele já foi tratado. A vida de Jacó já tinha sido transformada, porque agora Deus já chama ele de Israel e não mais de Jacó.
Então, a partir do momento que nós temos uma comunhão com Deus, a partir do momento que nós temos um relacionamento com Ele, a partir do momento que nós reconhecemos que é Deus que pode nos ajudar, que é Deus que transforma a nossa vida, que é Deus que transforma a maldição que existia antes na nossa vida, Ele transforma em bênção, porque é isso que Deus faz. Deus, Ele pega todas as maldições que foram derramadas sobre as nossas vidas por Satanás, Ele desfaz essas maldições e transforma elas em bênção. E Ele nos ensina e Ele nos ajuda como proceder, como viver nessa terra. Então, Jacó teve esse relacionamento com Deus, ele teve esse encontro com o Senhor, e nesse encontro com o Senhor transformou a vida dele. Amém? Mas, a partir deste momento, dessa transformação, Israel, Jacó, ou Israel agora transformado, ele começou a viver de acordo com a direção do Senhor. Então, ele aprendeu com Deus e agora ele quer formar outro líder, que é seu filho José. E ele vai a José e diz assim a José: olha, os teus irmãos não estão apacentando as ovelhas, eles não estão apacentando lá em Siquém? Ele fez uma pergunta. Vem aqui, eu quero te enviar lá, vai lá e vê como estão os seus irmãos. E vê como está o rebanho. Então presta atenção na ordem, na colocação, na ordem de colocação das tarefas que José designou, que Israel designou para o seu filho José. Então ele falou para José: olha, José, vai a Siquém e vê como estão os seus irmãos, vírgula, e o rebanho. Então presta atenção na direção que Israel deu para José. Olha primeiro como estão as pessoas. Olha primeiro como estão aqueles que são da nossa casa. Olha primeiro, as pessoas que têm importância para nós, são a essas pessoas que você vai dar a maior atenção. Depois você olha o gado. Depois você olha os bens que nós temos. Mas primeiro nós precisamos compreender como está a nossa família, como estão as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o Israel, ele ensinou ao seu filho José que um verdadeiro líder, um verdadeiro homem de Deus, uma pessoa que tem princípios para seguir, uma pessoa que tem o Senhor direcionando a sua vida, que essa pessoa, ela precisa ser um bom líder. Mas e para ser um bom líder, essa pessoa precisa primeiro olhar para as pessoas. Esse bom líder que vai ser formado agora, este líder, ele tem que olhar primeiro para as pessoas, depois para os bens, depois para a herança, depois para as coisas. Mas primeiro na nossa vida, em primeiro lugar na nossa vida, nós temos que olhar para as pessoas. Se você quer ser um líder, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai liderar alguma coisa, que você vai ser um líder na sua igreja, que você vai ser um líder no seu trabalho, que você vai ser um líder no seu negócio, seja lá o que você for fazer, seja qual for a liderança que você vai exercer, eu quero dizer para você que essa liderança, ela tem que ser voltada primeiro para as pessoas, depois as coisas, depois os bens, porque quando nós olhamos para as pessoas, quando nós cuidamos das pessoas, quando nós amamos em primeiro lugar as pessoas, as outras coisas, elas vão naturalmente, elas vão ser abençoadas, naturalmente elas vão crescer, naturalmente elas vão fluir, porque Deus cuida da nossa vida, porque Deus vai dar a direção necessária, porque Deus vai nos dar a sabedoria necessária para cuidar das outras coisas, quando nós damos o primeiro valor às pessoas que são a obra-prima do Senhor. O Senhor ama as pessoas, o Senhor ama as vidas, e quando esse amor de Deus, ele é derramado dentro da nossa vida, e nós começamos a deixar esse amor fluir, nós vamos amar mais as pessoas. Precisamos amar mais as pessoas. Precisamos deixar fluir o amor de Deus que o Senhor derramou dentro de nós para as pessoas. E se você ainda não tem esse amor de Deus dentro de você, ame ao Senhor, busque ao Senhor. Você só vai ser um bom líder. Ah, mas eu posso fazer. Eu posso dar uma boa palestra, eu posso ensinar, como homem você pode. Sim, você pode.
Mas agora você quer um ensinamento, você quer ensinar, você quer liderar, você quer palestrar, seja lá o que você for fazer, mas você quer fazer de uma maneira que vai ser duradoura, de uma maneira que vai ser firme, de uma maneira que vai ser eterna na sua vida, de uma maneira que, ao você construir isso, vai ser eterno, porque tudo que Deus faz é eterno. Então faça em Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Ame primeiro ao Senhor. E depois você, através deste amor, você vai conseguir amar ao teu próximo. E através de você amar ao teu próximo, Deus vai colocar coisas na sua vida para você cuidar. Deus vai colocar pessoas para você amar. E você vai fazer de acordo com a vontade e direção dele, não sua. Quer ser um bom líder? Quer ser uma pessoa vitoriosa nessa terra? Ame ao Senhor em primeiro lugar. E ame as pessoas que estão ao seu redor. Esses foram os 2 mandamentos que o Senhor Jesus deixou, que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas, e depois amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Um bom líder faz isso, um bom líder coloca Deus acima de tudo, um bom líder coloca as pessoas, depois que ele consegue amar a Deus, depois que ele consegue colocar o Senhor acima de todas as coisas, ele coloca as pessoas como valor, como as pessoas como bem maior do lado delas. Então ele passa a cuidar delas, ele passa a amar elas, ele passa a ajudar, não dominar. Não seja um dominador. O Senhor Jesus fala lá em Apocalipse, ele fala várias vezes para nós não sermos como nicolaítas. Nicolaítas quer dizer dominador de pessoas. O Senhor, ele repreende lá em Apocalipse, quando o Senhor está ensinando as 7 igrejas, o Senhor fala que nós não devemos ser como os nicolaítas, que são dominadores de pessoas. Um bom líder não domina, um bom líder lidera, um bom líder ama, um bom líder ensina, um bom líder discipula as pessoas que estão ao seu redor, ama, cuida. E quando você faz isso, as pessoas, elas te amam. Quando você faz isso, as pessoas, elas te ajudam também. Elas te ajudam a crescer, porque quando nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós passamos a ensiná-las, a ajudá-las, isso também vai fazer com que nós cresçamos como pessoa, isso também vai fazer com que nós sejamos amados pelas pessoas. Um bom líder é amado pela sua equipe. Um bom líder, ele é amado pelas pessoas, ele é ajudado pelas pessoas. E quando ele precisa dessas pessoas, as pessoas fazem para ele com amor. É disso que nós precisamos. De amor fluindo, de líder para pessoas, de pessoas para líder, e formar líder. Porque quando você é um bom líder, quando você é uma pessoa que cuida das pessoas, você vai formar ótimos líderes. E se você não tiver no seu coração que você precisa formar líderes, você que quer ser um bom líder, ou você que já é um líder, se você não tiver no seu coração a vontade, a disposição de formar outros líderes, eu quero dizer para você, você é um péssimo líder. Você é um péssimo líder. Porque nós temos que formar. Nós temos que formar pessoas. O Senhor Jesus disse, ide por essa terra e fazer discípulos. Forme discípulos. Então, eu como pastor, eu tenho que formar pastores. Eu tenho que formar líderes. Ah, mas tem muitos pastores. Ah, não vou formar líderes. Então você não é um pastor, você é um dominador. Dominador de pessoas. E não um verdadeiro pastor. Porque pastor, apóstolo, evangelista, mestre, profeta, gera outros. Não foram levantados para dominar a igreja, não foram levantados para ficar aí dominando pessoas, mas sim para a edificação do corpo de Cristo. E para a edificação do corpo de Cristo, nós temos que levantar pessoas para também serem bons líderes, serem bons pastores, serem bons apóstolos, bons evangelistas. Então, um bom líder forma outro líder. Se nós temos medo, se nós estamos liderando pessoas e nós temos medo de formar outro líder porque nós vamos perder o nosso cargo, porque nós vamos perder aquilo que nós temos, eu quero dizer para você, então, você é um péssimo líder. Porque um bom líder forma outro sem ter medo.
sem ter medo, porque aquele líder, se foi bem formado, não vai te trair. Não vai te trair. Ele vai fazer a mesma coisa que você faz. Se você faz com amor, ele vai fazer com amor. Se você ama as pessoas, ele vai amar as pessoas. E isso vai trazer crescimento para ele e para você. Vai trazer crescimento. E o crescimento quem dá é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala, eu posso pregar, pode vir outro ensinar, eu posso batizar uma pessoa e vir outra ensinar a palavra para ela, ensinar de Deus para ela, mas quem vai dar o crescimento é Deus, não sou eu. É o amor de Deus que nos faz crescer. É o amor de Deus que nos faz ser bons líderes. É o amor de Deus que nos faz ser bons discípulos. É o amor de Deus que nos faz ser bons cristãos, que nos faz ser pessoas boas, pessoas que seguem princípios, pessoas que amam a Deus. Amém? Então, coloque-se agora junto comigo para meditar sobre isso. O que nós temos feito? O que tem sido prioridade na nossa vida? O que tem sido prioridade na minha e na sua vida? Nós temos amado as pessoas que estão ao nosso redor? Nós temos amado a nossa esposa, nosso marido, nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos avós, os nossos netos? Nós temos amado a nossa família acima das coisas? Ou o seu trabalho está em primeiro lugar? Porque Israel falou para José, vai e vê como estão seus irmãos, vê como está a sua família. E depois você vê como está o seu trabalho. Depois você vê como está o rebanho. Depois você vê como estão as coisas que Deus te deu. Então, em primeiro lugar, olhe para as pessoas. E depois você vai fazer o que é necessário para você sobreviver, o que é necessário para você ter uma vida, uma herança boa nessa terra. Mas em primeiro lugar, as pessoas. Em primeiro lugar, olhe para as pessoas. Em primeiro lugar, seja um bom líder. Tenha uma visão de liderança. Tem uma visão, essa visão espiritual que Israel teve, essa visão espiritual, porque ele recebeu de Deus essa visão, essa liderança espiritual, Israel recebeu de Deus. Nós precisamos receber de Deus a direção, nós precisamos receber do Senhor a direção para liderar, a direção para ensinar, para discipular, para orar. Como nós devemos orar? O Senhor Jesus ensinou-nos como orar. O Senhor Jesus falou assim, quando for orar, entra no seu quarto, fecha o seu quarto e ora ao teu Pai. E diga assim, Pai nosso, que estás no céu, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita aí no céu. Então quer dizer que no céu a vontade do Senhor ela já é feita, porque o governo do Senhor no céu já é feito. Então o que nós precisamos agora para a nossa vida? Que venha o reino de Deus sobre a nossa vida e que este reino governe sobre a minha vida. Essa é a vontade de Deus, que o governo dele se manifeste na minha vida, que ele governe sobre a minha vida. E aí a vontade dele vai ser feita. Se Deus não governar sobre a minha vida, nunca, jamais a vontade dele vai ser feita, porque daí eu vou governar. E vai ser feita a minha vontade. Então, nós precisamos aprender com o Senhor. Sempre, nós temos que buscar sempre no Senhor. Um bom líder busca primeiro a Deus. Um bom líder sempre vai buscar em primeiro lugar o Senhor. E aí o Senhor vai dar direção, o Senhor é que vai mostrar para esse líder o propósito para o qual ele foi chamado nessa terra. Qual o propósito que você foi chamado? Você sabe? Se você não sabe, busque em Deus, é Ele que vai te responder. É Ele que vai dizer para você, olha, você foi chamado para fazer isso. E aí quando você for fazer, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quando você busca a direção do Senhor, quando você busca em Deus, não tem como dar errado. Pode ter certeza que vai dar certo, porque o Senhor está te direcionando. O Senhor, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você tocar com a sua mão, o Senhor está com você. O Senhor está ao seu lado. O Senhor está falando. O Senhor está direcionando. O Senhor está abençoando a sua vida. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado aquilo que o Senhor coloca na nossa vida, porque Ele é perfeito.
porque o Senhor é perfeito. Amém? Então seja um bom líder. Ame em primeiro lugar a Deus e ame o teu próximo que está ao teu lado. Só assim você vai ser um bom líder. Só assim você vai conseguir cumprir o propósito, o chamado que Deus tem para você. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, em nome de Jesus. Querido Deus, que essa palavra, Senhor Deus, ela entre no nosso coração, Senhor Deus. Que essa palavra, Senhor Deus, ela entre na nossa mente. Que, Senhor Deus, os nossos ouvidos estejam, Senhor Deus, abertos, Senhor Deus, os nossos olhos, para enxergar, Senhor Deus, nesta palavra, a direção do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que todas as pessoas que ouviram essa palavra, Senhor Deus, que elas compreendam, que elas tenham a revelação espiritual de tudo aquilo que está escrito por detrás dessa letra, Senhor Deus, porque a palavra do Senhor, ela é palavra de vida, a palavra do Senhor é espírito e vida para nós, ela não é apenas uma letra, não são apenas palavras que estão escritas, mas ela tem uma revelação espiritual por detrás dessas letras, e que cada pessoa possa compreender, possa ter a revelação disso na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja abençoado, que a sua casa seja abençoada, que toda a sua família seja abençoada e que o amor de Deus que foi manifestado na cruz do Calvário, aonde o Senhor Jesus, ele morreu por nós, derramou o seu sangue por nós, ressuscitou, o Senhor Deus Pai o ressuscitou dos mortos por nós, aonde ele nos abençoou através dessa obra. Que essa manifestação seja sobre a sua casa, que a obra da cruz se manifeste no seu lar, em nome de Jesus Cristo, se manifeste em tudo aquilo que você é e em tudo aquilo que você tem, em nome de Jesus. Seja abençoado. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir. Amém?